Querido irmão, querida irmã, você, a todos, a paz de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, que essa Trindade Santa esteja com todos nós hoje e sempre a nos guiar pelas veredas que levam aos caminhos do céu, aos caminhos da vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, convido todos a neste instante se colocar da melhor forma possível, mais confortável possível, para que possamos celebrar esta santa oração a qual estamos aqui reunidos neste momento para orarmos, para que Deus nos ouça e nos atenda conforme o nosso merecimento. Vamos agora, nesse instante, receber de Deus a oportunidade de estar unidos a Ele em oração. Nós aqui na Igreja Ecumênica Shekinah e você aí onde você está agora, junto com seus familiares, amigos, parentes, colegas de trabalho, onde quer que você esteja. Ó Deus, fonte de sabedoria e de tudo que existe no universo, dignai-nos, Senhor, para que possamos nos apresentar ao altar do banquete das núpcias do Cordeiro, puros do pecado e com as mãos limpas e a alma mais clara do que a neve, para que assim junto dele participemos da ceia do amor e no dia do juízo final voltemos para casa dignos e livres das impurezas, pois teremos combatido o bom combate em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, agora neste instante é o momento que a gente coloca as nossas intenções pelas quais a gente gostaria de orar nesse dia de hoje. Vamos nos lembrar daquelas pessoas às quais nós temos o mais profundo carinho, também por aquele que a gente trabalha com ele no dia a dia, nosso colega de trabalho, nosso patrão, nossa patroa, nossos companheiros, nossos amigos, nossos benfeitores, enfim, também lembrar das almas, principalmente daquelas pessoas, os nossos entes queridos que já estão junto de Deus, para que eles lá de junto de Deus intercedam ao Pai por nós aqui nessa terra. E também vamos pedir a Deus que peça que seus anjos venham até a terra e tragam taças com vinho inebriante de glórias, de graças, de virtudes das mais proveitosas dádivas de Deus, trazendo paz, harmonia e alegria e saúde para todos nós aqui no nosso planeta, para que possamos finalmente vivermos e reconhecermos uns aos outros como irmãos. Coloquemos as intenções então agora nesse instante. Eu de modo particular rezo por todos os meus amigos, pelos meus benfeitores e também rezo pelas almas, principalmente aquelas às quais ninguém se lembra delas, aquelas almas que já estão no esquecimento. Coloquemos-nos um instante em silêncio e coloquemos a nossa intenção. Ó Pai, elevamos até vossos pés sagrados as nossas preces, que elas cheguem até vossos ouvidos. Rogamos a Ti, Senhor, que nos ouça e nos atenda conforme nosso merecimento. Dignai-nos, Senhor, de poder nos apresentar diante de Teu altar, com os nossos corações puros e livres de amarras e arestas, e que todo o nosso viver seja somente para a Tua honra e glória, ó Pai. Muito obrigado por nos ouvir pelo Seu Filho Jesus. Amém.
de mim. Não temas, pois, porque contigo estou. As coisas passadas não deveis vos lembrar, pois novo caminho vosso Deus abrirá. Quando pelas águas passares, contigo estarei. Quando pelo fogo tu passares, não te queimarás. Eu sou teu Deus, teu Senhor, o Salvador. Salvei, fiz ouvir que não há Deus Salvador fora de mim. Fostes precioso aos meus olhos, eu te amei. Quando nosso Deus operar, quem impedirá? Quando pelas águas passares, contigo estarei. Quando pelo fogo tu passares, não te queimarás. Eu sou teu Deus, teu Senhor, o Salvador, o Salvador. Meus irmãos e minhas irmãs, desde antes de Deus criar o universo, Deus já conhecia este dia de hoje.
e para que possamos refletir esta mensagem, a qual antes de todos os séculos ele já havia escrito para nós, para esta data, nós vamos agora refletir, meditar por meio da sua palavra escrita na Bíblia, por meio do evangelista Mateus, capítulo 13, versículo de 47 a 50. Mateus, capítulo 13, 47 a 50. Vamos deixar a palavra de Deus entrar em nosso coração, em nossa mente e trabalhar o nosso íntimo e compreender as palavras de Deus. O reino dos céus é também semelhante a uma rede de arrastão que é lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. Depois de cheia, é puxada para a praia, e sentando-se junto os peixes bons nas cestas, juntam os peixes bons nas cestas, enquanto os maus jogam fora. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Esta é a palavra de salvação que o Senhor tem para nós nessa data de hoje, escrita desde antes dos primórdios dos tempos, mas para esta data, para este momento, o Senhor deixou para que nós refletíssemos. E ela foi escrita por inspiração, por intermédio do Espírito Santo, guiando o evangelista Mateus, que vivenciou no tempo de Jesus estes acontecimentos, que o próprio Cristo disse essa parábola aqui. Foi o próprio Cristo que disse aos seus discípulos e a todos os que o acompanhavam, para que servisse de exemplo daquele seu trabalho missionário. Meus irmãos e minhas irmãs, pois bem, nós somos os peixes bons ou os peixes maus? É uma reflexão muito exigente, é uma reflexão muito séria que nós temos que pensar, porque muitas vezes a gente é egoísta e a gente só pensa em nós mesmos. A gente só pensa que estamos perdendo, a gente só pensa em ganhar dinheiro para aumentar o nosso patrimônio, a gente esquece dos nossos irmãos mais desvalidos que estão passando fome ali na rua. Às vezes uma pessoa chega para a gente para perguntar pelo menos uma simples informação. Antes que a pessoa abra a boca para falar, a gente já fala que não tem, a gente nem sabe o que a pessoa ia dizer, a gente já vai falando não tenho. Muitas vezes, né, a pessoa chega e fala, ô moço, a gente já fala não tenho. A gente nem sabe o que a pessoa ia pedir. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós devemos abrir o nosso coração e deixar que Deus opere em cada um de nós as suas maravilhas, que Ele transforme o nosso coração, que Ele abra também a nossa mente para que a gente receba dEle o dom da inteligência e o dom do discernimento, para que possamos discernir entre o bem e entre o mal, para que possamos também inteligir, né? Para que a gente saiba diferenciar as coisas, para que a gente tenha condição de agir suficientemente bem e sermos fermento, sal e luz na vida dos nossos irmãos, principalmente, como eu já disse, dos mais desvalidos. Mas, de modo geral, que a gente seja útil na vida de todos, sem reservas, que a gente tenha atitudes de ascese, que a gente se deixe levar, que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente sinta o sofrimento do outro, que a gente tenha empatia o bastante para que possamos sentir a dor do próximo, sentir
a miséria do próximo. Jesus, quando veio ao mundo, ele veio totalmente pobre e livre de amarras e arestas. Ele veio seguindo a nossa humanidade em carne e osso. Mesmo que ele era Deus, ele nunca colocou o seu ponto de graça de Deus para o livrar de algum problema que ele pudesse ter. Não. Ele sofreu todos os sofrimentos que nós, pessoas humanas, temos no nosso dia a dia. Ele sentiu as nossas dores. Ele sentiu dor de cabeça. Ele teve gripe. Ele sentiu tudo que a gente sente. Vocês sabem como é. Ele foi igual a nós em tudo, menos no pecado. E isso Jesus não fez. Ele não cometeu o pecado. E ele foi para a cruz como Cordeiro Santo de Deus, aceitou passar por aquela humilhação, por aquela condenação, por aquele sacrifício, para que nós não precisássemos mais fazer sacrifício nenhum, para que nós possamos e pudéssemos, junto com ele, no dia do juízo final, ressuscitarmos e ir para a morada santa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos ser aqueles peixes bons, recolhidos nas redes de arrastão, peixes grandes, bonitos, gostosos, separados nas cestas dos bons, e que alimentarão os nossos irmãos mais desvalidos, sendo úteis a todos. Esta é a reflexão que o Senhor tem para nós nessa data de hoje. Vamos pensar um pouquinho e deixar que esta reflexão haja em nosso coração e em nossa mente e vivamos essa reflexão, meus irmãos, que não fique só na palavra, mas sim em ações. Vamos pensar um pouco e refletir. Agora eu vou fazer a oração e vocês, aí onde quer que você esteja, repita comigo, quem puder. Pai do céu, nós te adoramos, te glorificamos e rendemos glórias por vosso imenso amor que tens por nós. Ouvi as nossas preces, Senhor, e atendei-nos conforme nosso merecimento. Sem ti nada somos. Ajuda-nos a te amar sem medidas e a nos entregar somente a ti, renunciando a qualquer outra promessa que nos for feita. Isso te pedimos, Senhor, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, receba este pão e o abençoa, pois ele é fruto da natureza e do trabalho do homem, e que agora vai tornar-se pão de salvação. Receba, Senhor, este vinho, pois ele é fruto da natureza e do trabalho do homem, e que agora vai tornar-se vinho de salvação. Neste momento agora, meus irmãos e minhas irmãs, é um momento muito sagrado, pois é um momento em que Cristo se reúne com seus discípulos e vai celebrar a sua última ceia com eles, antes de ser preso, julgado, condenado
e morto de forma mais humilhante possível, recebendo toda a carga de sacrifícios que pudessem ser dados a uma pessoa. Ele sofreu, ele levou a nossa cruz, ele carregou os nossos pecados em seus ombros, ele todo machucado, ele todo ali dolorido, ele levou toda a culpa que nunca teve, ele levou a nossa culpa em seus ombros. Então agora é um momento de grande reflexão, é um momento muito sagrado. Convido a todos a prestar bastante atenção, pois é o sacrifício de Cristo que nós vamos relembrar aqui neste momento. Amados irmãos e irmãs, sabendo Cristo que seu sacrifício estava próximo de ser consumado, estando à mesa do jantar com seus discípulos, tomou o pão, deu graças e abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Me ajuda a viver no teu amor e no teu coração. E que a igreja prospere, Senhor, em tua infinita bondade e misericórdia. E que ela chegue até os confins do universo. E que a tua palavra e teu santo nome chegue a todos, hoje e sempre. Amém. Continuando, Jesus tomou o cálice com vinho e disse: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Senhor, meu Deus, perdoa os meus pecados, Senhor. Trazei a paz para a terra, Senhor, e a saúde para os enfermos, Senhor. E cuidai de nós, meu Pai. Jamais se apartai de nós a vossa face, Senhor. Cuida de nós, Papai do céu. Cuida de nós, Abba. Cuida de nós, Abba. Cuida de nós, Abba. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui diante de Cristo, aqui agora, através deste pão e deste vinho, consagrados, relembrando o sacrifício que Ele fez. Cada um de você aí, onde quer que você esteja, comum espiritualmente, deixe Cristo entrar em seu coração e agir. Que Ele trabalhe o seu coração, a sua mente, e que você seja verdadeiramente uma árvore frondosa que gera frutos deliciosos que levam para a vida eterna todos aqueles que dela comerem. Comum espiritualmente, meu irmão e minha irmã. Imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor. Comentavam com grande dor
passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém. Que maravilha podemos estarmos na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão, e do Espírito Santo, nosso santificador. Que bondade extrema é essa! Vamos deixar que Ele haja em nosso coração hoje e sempre, nos abençoe e nos guie nas veredas que levam aos céus. Pai do céu, a quem sobem até vós nossos clamores, nós te agradecemos por nos tornar dignos de estar aqui e vos servir. Façais com que sempre sejamos dispostos a te seguir, Senhor, onde quer que fores, e sempre nos alimente com seu corpo e seu sangue de amor e graça. Que todo o universo se curve perante a ti, Senhor, e somente a ti reverencie, hoje e sempre, por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é chegado o momento de findar a nossa celebração. Agradeço a todos que participaram comigo aqui na Igreja Ecumênica Shekinah, e você aí onde você está agora, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que Deus os abençoe, que você tenha uma semana
tenha uma semana abençoada, que Deus derrame sobre sua família e sobre você maravilhosas dádivas de amor e de graça, de paz e saúde e todo tipo de beneméritos possíveis. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Amém. Ó Sagrado Pai, vós que juntamente com o Filho e o Espírito Santo governai todas as coisas, dignai-nos, Senhor, um dia podermos também nós fazer parte de vossa morada eterna, onde viveremos para sempre felizes contigo eternamente. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, esteja conosco hoje, sempre, eternamente, a nos abençoar e guiar. Amém. Fiquemos todos na graça e na paz de Deus, nosso Senhor. Amém.